conferencia del día. Queda en manos de Patricia la presentación de la misma. Muchas gracias. Vamos assistir agora a fala da professora Yamilka Rabassa Fernandes. Yamilka é doutora em Linguística Aplicada pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. É mestre também em Linguística Aplicada pela Universidade Nacional de Brasília e é graduada em Letras pela Universidade de La Habana. Ela atua como professora adjunta do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, especificamente na formação de professores de espanhol, e é líder do grupo de pesquisa A Proposta Multirrede Discursiva, Componentes e Alinhamentos para a Formação em Línguas Materna e Estrangeiras. Ela atua também na pós-graduação como orientadora plena no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade de Brasília. Ela tem experiência nessa área, com interesse no ensino-aprendizagem de espanhol no Brasil, na formação de professores em língua, discurso, cultura, na narrativa breve feminina cubana, nas competências na formação em línguas e na polidez no eixo espanhol-português. Yamilka, então, passa a palavra. Boa tarde, noite para todas e todos. Estou muito feliz e muito honrada com o convite da Patrícia e do Herman, que fazem parte desse grupo de pesquisa. E então, hoje eu estarei aqui com vocês conversando um pouco sobre os materiais didáticos para o ensino de espanhol no Brasil. É um público mais específico, mas eu acho que todos podemos refletir sobre os nossos contextos, né, de pesquisa, de formação e de aprendizagem. Então, eu vou começar agradeço a Patrícia pela apresentação, a linda apresentação, e vou começar a projetar, acho que eu aprendi a projetar, aqui. ¿Está aparecendo? Sí se ve, pero nuevamente, si podés presentar en pantalla completa, por favor. Porque están las diapositivas, lo que hay que hacer es que ocupe toda tu pantalla. Ah, perfecto. Voy a aumentar por aqui. Yamilka, lá embaixo à direita tem um botãozinho. Yamilka, no es aumentar, sino ponerlo en modo presentación. Ah, entendí. La tecla F5 puede ser, y si no, abajo hay un botón para presentar. Está al lado del Zoom. Você poderia... Bom, eu posso enviar por aqui, você apresenta para mim? O Herman? Eu estou vendo bem a apresentação. Você consegue apresentar para ela, Herman? Apresento. Então, relaxa, Yamilka, ele apresenta por você. Tá bom. En este slide se ve bien. Si no hay después dificultades con la letra, que se pone más chica, se va a ver bien. Entendí. Pero la tecla F5 sería la que funciona. Y si no, abajo a la derecha, al lado del Zoom, hay una tecla de presentación que comienza a presentar las diapositivas para que ocupen toda la pantalla. Esperei, só um momento. Perdão. É que eu aprendi a apresentar recentemente. A presentação de slides en el menú de arriba. Eu vou mandar para o Herman para ele me ajudar. Sí, no sé si alguien lo tiene. Patricia, ¿no tenés la presentación? Como para... Eu vou mandar a última versão que eu tenho. Eu posso apresentar? Eu vou mandar a última versão que eu tenho. Tá certo? Eu já estou enviando para o grupo.
Si la tenés, que presentala vos, por favor. Aí eu vou parar de apresentar, então. Ok. Yamilka, é a mesma que você enviou por mail? Não. Já está apresentando Germán? Já está apresentando, já está sendo apresentado. Muito obrigada, Germán. Ahí se suspendió, Germán. Bom, primeiro eu queria dizer que eu gostaria de apresentar em outro formato mais atraente, mas eu também ainda não aprendi a mexer ainda com essas novíssimas, mais novíssimas tecnologias. Então, está no PowerPoint. Bom, a minha apresentação hoje, ela está intitulada Os Materiais Didáticos na Formação em Espanhol para Brasileiros, entre a naturalização de sentidos e o olhar crítico. Eu enfoquei como materiais didáticos para incluir não só os livros didáticos, mas tudo aquilo que nós utilizamos em sala de aula. Eu estou falando a partir da minha posição como pesquisadora da linguística aplicada, mas também a partir da minha experiência como professora de cursos de línguas e como professora formadora, né, atualmente, de professores de espanhol, movida por uma abordagem intercultural, né, de formação em línguas, de educação em línguas e de formação docentes. Eu dividi a minha fala, pode passar, por favor, em 3 momentos. Vou falar primeiramente, vou situar, né, o contexto socio-histórico e político-educacional em que os livros didáticos de espanhol circularam e continuam circulando. Posteriormente, eu vou fazer um panorama dos livros didáticos de espanhol no Brasil, apontando algumas dificuldades que nós enfrentamos. E, em um terceiro momento, eu vou mostrar, discutir, apresentar uma possível complementação de uma unidade didática. Germán, você pode ir para a terceira diapositiva. ¿Pudiste avanzar, Germán, a la tercera? Tampoco lo vemos bien, ¿eh? Se veía mejor con Yamilka, me parece. En pantalla completa no lo estamos viendo. Germán, no sé si me veis. Necesitamos pasar a la tercera diapositiva. Sí, por favor, un segundito, Darío, por favor. Estamos tratando de organizar. Un segundo, por favor. Germán, é anterior? Isso, muito obrigada. Então, para falar um pouquinho desse contexto, e no qual a língua espanhola, na minha opinião, teve uma presença muito itinerante no sistema educativo, a gente precisa, então, pensar que esse movimento oscilante, ele começou aproximadamente com a inclusão da disciplina da língua espanhola no Colégio Pedro II, em 2019, mas teve algumas temos a reforma Capanema, que com essa lei orgânica do ensino secundário, a língua espanhola passa a ser ofertada de maneira obrigatória. Posteriormente, temos uma série de leis, né, de diretrizes e bases em 61, 71 e 96, que vão contribuir com essa presença muito oscilante da língua. Ela não vai ser uma língua de oferta obrigatória, mas vai ter que competir com o inglês e o francês. Vai ser uma língua que vai ser optativa, vai depender da decisão da comunidade pedagógica. Depois, temos algumas outras, né, temos alguns movimentos no Rio de Janeiro pelo resgate dessa língua.
com abertura, inclusive, de concurso público em 1985, e aí, então, chegamos nos anos 90 e nos anos 2000, com a assinatura do Tratado do Mercosul, como todos nós já sabemos, foi um ambiente muito propício, né, para esse encontro regional, e em 2005 é sancionada a Lei 11.161, que é conhecida aqui como a Lei do Espanhol, que já oferta de maneira obrigatória no ensino médio a língua espanhola e faculta, né, a sua oferta no ensino fundamental. Mas, recentemente, nós temos tido, a partir do golpe né, contra o governo da Dilma, nós temos tido vários movimentos de retrocesso em relação à língua espanhola. Isso, obviamente, vai afetar a produção, né, de livros didáticos e também a presença da língua espanhola aqui no Brasil. Em 2017, nós temos uma lei sancionada pelo Michel Temer. Com essa lei, se revoga a lei anterior, e essa lei traz uma pauta, né, uma reforma do ensino médio, e nesse caso nós voltamos ao estado anterior, né, de monolinguismo, com o inglês como a única língua obrigatória. E nesse caso, né, na minha opinião, se com os governos progressistas anteriores, o Brasil olhava para seus irmãos latino-americanos, se entendia a necessidade desse estudo e desse contato, né, o Brasil está isolado linguisticamente, mais ou menos, temos as fronteiras e, enfim, o português viceja também em outros lugares, mas o Brasil acaba meio que se isolando, né, no continente, e nós vamos ver que há uma política que vai olhar de maneira colonial para os Estados Unidos como o lugar que interessa, com a língua, o inglês, né, como a língua necessária para formar os jovens como mão de obra, né, para o mercado, e inclusive tem várias pesquisas que levantam as crenças dos jovens em relação à língua espanhola e ao inglês, e realmente esse foi o impacto dessa reforma do ensino médio, mas temos movimentos muito pontuais a partir do movimento Fica Espanhol, que começou no sul do Brasil e que se estendeu pelo país todo, e que já teve importantes conquistas, né, no Rio Grande do Sul, no Pará, na Paraíba, em Rondônia, e atualmente está sendo discutido um projeto de lei, mas é de 2019, para que o espanhol volte a ser de oferta obrigatória no ensino, na educação básica, né? Junto com essa reforma do ensino médio, apareceu também a Base Nacional Comum Curricular, a edição definitiva dessa Base Comum Curricular. É importante falar dela porque, bom, essa base, ela é a que vai nortear a formação dos nossos estudantes, e nela vão opinar agentes pedagógicos, professores, inclusive a população. Mas essa Base Nacional Comum Curricular, que vinha sendo construída antes de Temer, ela foi atropelada pelo ministro da Educação, que acabou fazendo um outro debate com outros agentes pedagógicos e acabaram aprovando uma Base Nacional Comum Curricular, da qual o espanhol já não faz parte. Então, cada vez temos menos espaço, né? E é necessário também falar nesse contexto o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que ele existe desde 1985, mas que, a partir de 2008, ele começa a incluir o espanhol como língua estrangeira moderna, e esse programa do livro didático, o que ele faz é avaliar, ele convoca uma série de especialistas, ele avalia e produz um catálogo com os livros didáticos e paradidáticos que vão ser distribuídos gratuitamente nas escolas. Então, esses movimentos são importantes para entender como é que o livro didático ele vai evoluindo, né? Ele vai ganhando, avançando no Brasil. Pode passar para a seguinte. Antes de eu pensar, né, começar a pensar nessa palestra, eu perguntei para os meus estudantes da licenciatura, sou professora de estudantes de futuros professores de espanhol, o que seria para eles o livro didático.
e eles me escreveram sequenciação, língua meta. Pode passar, Germán? Seleção de objetivos, contenidos, estratégias, manual, sequência, aprendizagem, cultura, apoio para o aprendizagem, leções, metodologia. Então, nós podemos ver que, para os nossos estudantes, o livro didático, ele é importante, ele é relevante, eles têm opiniões muito positivas, né, do livro didático, e, ao mesmo tempo, eles refletem sobre o livro didático, ou consideram como um apoio, mas é um apoio que vai direcionar a metodologia e que é capaz de estabelecer essa ponte entre as diversas práticas, né? Pode passar, Germán? Pode ser o anterior? O primeiro livro, do qual temos notícia, né, é A Gramática da Língua Espanhola, de Antenor Nascente, de 1920, que coincide, então, com a inserção da língua espanhola no Colégio Pedro II. Depois, na década de 40, especificamente em 1945, temos o Manual do Espanhol, de Heidelberger, que já teve mais de 80 entre edições e reedições. Pode continuar? Entre os anos, então, na década de 40, houve uma produção muito grande de livros didáticos devido, então, a essa inclusão da língua espanhola no Colégio Pedro II, mas, segundo os autores Guimarães e Freitas, que fizeram um levantamento das obras publicadas entre esse início, né, do espanhol no Colégio Pedro II até 1990, foram produzidas 40 obras no Brasil, e essa grande produção se centrou basicamente na década de 40. Já nos anos 90, e principalmente, né, nos anos 2000, com a assinatura do Mercosul, né, nós vamos ter determinados movimentos políticos que vão fortalecer o espanhol, vamos ter muita demanda, né, tanto em cursos de idiomas, quanto na formação dos nossos estudantes a nível superior. E isso também vai se refletir no mercado editorial, principalmente nos anos 2000. Mas aqui é necessário fazer um breve parêntese, só para lembrar, né, que nesses anos, o principal fornecedor desses livros didáticos eram as editoras espanholas. Por quê? Porque se tinha, né, a compreensão da língua espanhola como um ativo econômico. Então, nesse caso, já o Brasil tinha a presença de muitas empresas, muitas multinacionais, o Banco Santander, enfim, e aí, por meio, né, dos Institutos Cervantes, vai ter toda uma promoção, uma divulgação da língua espanhola, muitas ações nesse sentido, e o mercado editorial, ele vai se fortalecer muito com essa realidade, e nós vamos ter uma Espanha tuteladora, né, da língua espanhola pelo mundo, e o Brasil virou um mercado muito cobiçado, nesse sentido. Nessa época, circularam muitos livros didáticos para um público geral, pode passar, vindos da Espanha. E eles estavam muito distantes da nossa realidade aqui no Brasil. Esses são alguns dos livros, não estou fazendo assim propaganda dos livros, são os livros com que eu já trabalhei, inclusive, mas nós enfrentamos algumas dificuldades, porque são livros, obviamente, que não, embora alguns deles, como o primeiro, Renta, esteja voltado para a formação de estudantes brasileiros, nós vamos ver que esses livros vão estar muito distantes da realidade que nós temos aqui. E, claro, enfim, o livro não pode agradar a todos, mas vamos ver livros onde as contradições, elas vão estar apagadas, né? É tudo muito pacífico, muito bonito, é tudo muito, muito tranquilo, e nós sabemos que a língua é cheia de contradições, de falhas, nós também, que o conflito é inerente, né, a esse encontro com o outro. São livros que, então, não vão ter essa diversidade da língua espanhola. Nós vamos ter uma imagem da Espanha como o único lugar, ou o lugar onde, né, melhor se fala o espanhol, mas com
os livros, né, com o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, pode passar, e a inclusão da língua espanhola nesse programa nacional, já vamos ter outra produção de materiais, né, a partir de autores brasileiros ou de autores estrangeiros que estão aqui no Brasil, que estão em contato com a realidade. Muitos desses autores são pesquisadores da linguística aplicada, portanto, eles são autores do próprio objeto que pesquisam, né, e também vamos ter materiais com essência antiga e roupagem nova, né? Mas começamos a ver muitos avanços porque esse edital desse programa, que traz critérios para avaliar os livros, ele é feito em determinadas universidades. Então, esses editais vão incorporar os avanços mais recentes nas pesquisas sobre o livro didático, por exemplo. Em relação a esses livros, tem os mais recentes, que é esse Confluência ou Cercania Jovem, que são materiais que já são objeto de pesquisa, e na percepção, por exemplo, da Doris Matos, daqui do Brasil, ela já os enfoca como materiais sulhados, né? São materiais que já trazem a visão desde o sul para o sul e para o mundo, e que trazem, então, as identidades anti-silenciadas. Pode passar? Então, eu destaquei, né, algo que me chamou a atenção desse último Programa Nacional do Livro Didático, mais recente, que, bom, o objetivo é que os autores produzam livros e que se selecionem livros que promovam a imagem da mulher, né, a partir do seu protagonismo social, que se combatam as formas de preconceito, discriminação racial, que se pense, né, e se trabalhe por uma sociedade mais democrática, antirracista, solidária. Então, vamos ver que as obras vão ter que se adequar a esse Programa Nacional do Livro Didático, e com isso o livro vai passar por vários avanços, né? Pode passar. Mas nem todos temos acesso a esses livros, ainda temos no mercado livros didáticos que representam um desafio para os professores e os estudantes, né? Que tolhem as vozes deles, né, de nós, os professores, nossas vozes e as vozes dos estudantes. Nós ainda vamos ver a invisibilidade de países de fala hispana, né, claro, o que vai motivar isso é o imaginário de Espanha como único lugar. Se nós perguntarmos muitas vezes para os nossos estudantes, eles, enfim, o foco está na Espanha. E isso vai afetar a percepção sobre as variedades, né? O que nós vamos ver é o apagamento das diferenças, da pluralidade linguística e cultural que conforma as nações que falam espanhol. Mais recentemente, nós temos observado também, né, a inclusão de metrópoles como Buenos Aires, Santiago, Cidade do México, e geralmente o Centro-América, né, o Caribe, é o grande ausente. Claro, como eles não são vistos de maneira prestigiosa em termos econômicos e políticos, suas variedades também são impactadas e são silenciadas. Mas aí eu queria, então, destacar, por exemplo, esse Confluência, com o qual eu tenho tido algum contato mais recente. Enquanto muitos livros apresentam uma língua espanhola como geral, estável, única, né, homogênea, esse livro, a despeito da gramática normativa, ele vai trazer, por exemplo, o laísmo, que é algo que sempre se deixa de lado. Então, vai mostrar essa heterogeneidade e essa realidade, né, a língua em seu real. Temos também entre as dificuldades, nós podemos observar nos livros a banalização de acontecimentos históricos e socioculturais, o silenciamento de grupos sociais minoritarizados, porque eles não são minoritários, né? Vamos ver também a profusão de gêneros discursivos sem que haja um trabalho de aprofundamento nesses gêneros. Os sentidos, eles vão estar interditados, não há um espaço para que os estudantes possam mostrar suas posições sobre determinados assuntos, e vamos ver muitas vezes que a língua é enfocada desde uma perspectiva gramatical. Pode passar? Obrigada.
Esse é um exemplo de como aparecem os acontecimentos históricos, sociais, políticos, aparecem muito banalizados. Nós temos uma atividade em que se mostram 3 momentos importantes, né? A crise de los balseros em Cuba, o fim da ditadura militar na Argentina, o Mundial de Futebol em Sudáfrica, e o objetivo da atividade é escutar o relato de uma pessoa que lembra esses acontecimentos, mas as perguntas, né, em relação a esses testemunhos são: o que passou, quando ocorreu, com quem estava, onde estava, o que estava fazendo. Então, aí ficou de lado a gravidade desses momentos históricos, né? Pode passar? Outro exemplo, né, para mostrar esses percalços que nós temos em relação aos materiais didáticos é o silenciamento dos grupos minoritarizados. Bom, nesse caso, o livro Gente, nós temos um texto que não sabemos de onde foi tomado, se é real. Temos um casal heterossexual, a mulher no lugar subalterno, que leva, né, o chacinho para o marido que chega do trabalho e que está passando mal porque comeu muito ao longo do dia. Mas o que chama atenção é a pergunta, né, para os estudantes. Pepe Corrientes é uma pessoa muito normal, um espanhol médio. Señala aquelas coisas que hace Pepe e que tu nunca haces. Seguro que descubres alguma costumbre tipicamente espanhola. Então, se Pepe Corrientes é espanhol e ele é normal, e eu não me identifico com essa nacionalidade, eu não sou normal, inclusive porque não faço o que ele faz, o que é normal? Então, nós já vemos uma visão de mundo naturalizada, já dada, né? E precisamos questionar todas essas ideologias que estão entrando aí nessa atividade. Pode passar? Por último, eu queria mostrar, né, antes de passar para a próxima secção, esse silenciamento dos grupos sociais, né, minoritarizados, em uma atividade do livro, um livro que eu já usei muito, o livro Aula Internacional, e o objetivo dessa atividade, bom, primeiro que é um livro que se usa muito aqui no Brasil, que se usa na Itália, que se usa em Portugal, então nós precisamos olhar criticamente para o livro, sem demonizá-lo, mas para poder olhar criticamente e complementá-lo, né, que é o que mais para frente eu farei. Então, o objetivo dessa unidade é transmitir mensagens e desenvolver estratégias de comunicação. Nós vemos nessa atividade várias imagens, né, de bonequinhos, e o objetivo dessa atividade é a transmissão de mensagens, e para isso, o livro foca no discurso relatado, especificamente o estilo indireto, né, em espanhol. Só que, nesse caso, primeiro, trata-se de uma atividade que enfoca esse estilo indireto, o discurso relatado, desde uma perspectiva gramatical, em que somente se fazem alterações gramaticais, está tudo bem. Então, não se trabalha com a dimensão enunciativa, com a dimensão dos sentidos, e nós sabemos que somos sujeitos cheios de contradições e afetados, né, pela linguagem, pela história, pelo inconsciente. E o que mais me chama a atenção, além desse tratamento muito redutor desse tema de língua-discurso, no segundo item, o item B, que se trabalha o mesmo tema de língua-discurso a partir de exemplos fictícios em que o estudante tem que projetar imaginariamente, se projetar imaginariamente numa situação. Então, imagina que eres Laura e que te han pedido estas coisas. Transforma as petições a estilo indireto. Tu novio te dice, no, Laura, cásate comigo. Tu compañera de piso, Laura, me traes un bocadillo, por favor. Tu jefe, Laura, concéntrate que ultimamente te veo muy despistada. E assim vão, né, os exemplos. E o que me chama a atenção é que nessa projeção imaginária, a mulher, que é esse personagem fictício, ela continua ocupando um papel ao qual tem sido relegada, né, ao longo da história, continua sendo oprimida em o papel
da namorada, né, pedida em casamento, ou é a colega de quarto que tem que trocar roupa, ou é a subordinada do chefe, ela não é a chefe. Então, embora o acesso das mulheres aos espaços públicos já seja uma realidade, né, as personagens nesse exercício aparecem representadas ocupando posições que reforçam essas identidades tradicionais. E nós precisamos questionar isso nos livros, nas atividades, porque esses sentidos já se mostram como já dados, naturalizados, e não são, eles são culturalmente construídos, né? E a gente precisa, então, transformar as coisas do jeito que elas estão. Podemos, então, continuar? Pode, esse aí não, pode passar. Então, o que nós podemos fazer? Né? Nós temos que ter em mente que não existe um livro que atenda a todos os interesses e necessidades dos estudantes de cada região, de cada país, né? Que cada contexto de aula vai exigir um tratamento específico de um determinado tema. E o livro, ele pode ser um auxílio, uma ferramenta, um ajudante, mas não um centro, né? Claro que nós entendemos e sabemos todas as dificuldades que temos, que os professores não têm tempo para preparar, né? Os professores precisam de uma maior formação, mas, se for possível, nós precisamos complementar, e é sobre isso que eu vou falar agora. O objetivo, então, é que o professor possa olhar para o livro com um olhar atento, crítico, né, e criterioso, e que possa refletir, então, sobre esse livro didático. Nós podemos, então, nos fazer determinadas perguntas. É claro que isso vai depender do planejamento curricular, dos documentos, né, das orientações que norteiam essa determinada formação em línguas. Então, como está tratada a heterogeneidade linguística e cultural no livro didático? Quais identidades aparecem representadas? Se reforçam estereótipos? Quais temas socioculturais estão em pautas? Eles são relevantes para os estudantes? Há uma ponte com a realidade do estudante? Os sentidos estão ali já dados ou há um espaço para o deslize, né? Para a pluralidade de sentidos? Mas, a essas perguntas, então, agora eu vou aqui, né, compartilhar com vocês uma proposta que permite, então, olhar criticamente para o livro didático e também pensar a sua complementação. Pode passar, Herman? Então, para fazer esses movimentos, eu julgo pertinente a mobilização da proposta multirrede discursiva. Ela foi desenvolvida pela professora Serrani em numerosos estudos, né, 2005, 2010, 2007, 2014, 2020, e essa proposta, ela se sustenta na relação interdisciplinar entre os estudos do discurso, linguística aplicada, os estudos literário-culturais, e nos fornece subsídios para analisar criteriosamente os livros didáticos, pensar a sua complementação no momento de planejar as atividades de sala de aula, assim como pensar o desenho curricular dos cursos. Mas em que consiste, né, essa proposta? Ela seria, então, a sistematização de um conjunto de parâmetros relativos aos domínios cultural, de língua, discurso e didático, que vão nos orientar para selecionar, complementar os livros didáticos, por exemplo, ou para pensar quais conteúdos, quais temas nós precisamos tratar em sala de aula para a formação dos nossos estudantes pela via do discurso, né? Sempre pensando em função dos sentidos. Eu não vou me deter numa explicação detalhada dessa proposta, né? Eu sei que no ano passado a professora Silvana Serrani falou sobre ela e tem várias publicações. Eu remeto, quem tiver interesse, ao livro Cultura e Literatura no Ensino de Língua e Discurso, publicado recentemente. Ali vocês vão poder encontrar uma apresentação bem detalhada dela, bem como práticas, né, reflexões teóricas, mas também aplicações práticas dessa proposta em diferentes níveis de ensino. Então, podemos passar? Essa proposta, basicamente, já que não vou entrar em detalhes, ela está constituída por 3 componentes. No primeiro componente, nos detemos, né, que é o componente intercultural. Nós vamos, então, pensar quais territórios, espaços e momentos nós queremos representar, trabalhar na nossa proposta, qual pessoa e grupos sociais, né, e seus discursos, nós queremos
que apareçam refletidos, que apareçam trabalhados, e quais legados culturais que, enfim, entendendo a cultura como produto cultural, como modo de vida característico, etc., nós queremos enfocar nessa formação. Nós podemos observar no livro didático quais, né, nesse componente, quais territórios, pessoas, né, e legados estão presentes, ou quais nós queremos trabalhar. Em relação ao componente de língua, discurso e gêneros discursivos, nós vamos, então, observar, né, quais conteúdos da língua e seus funcionamentos enunciativos precisamos trabalhar com os nossos estudantes e em quais gêneros do discurso eles aparecem e em quais esferas circulam. E, por último, teríamos, então, o componente de práticas de linguagens, que são as práticas que nós estamos acostumados a fazer, né, leitura, escrita, produção oral, compreensão auditiva e tradução, no caso da formação em línguas. E esse componente, então, o objetivo é que nós observemos se os temas anteriores estão presentes nessas práticas e como eles são abordados. Pode passar, por favor? Então, para essa complementação, eu vou tomar como pivô aquela atividade que despertou, né, a minha insatisfação com o tratamento dado às mulheres da atividade. E como sabemos, né, e nos lembra Sousa, o livro didático, ele é um produtor de disseres de verdade. Então, ele precisa ser questionado, porque a verdade não se questiona, mas ele precisa nesse caso. Então, o que nós precisamos fazer primeiro com os nossos estudantes, né? Identificar qual é a problemática dessa atividade, questioná-la junto com eles, né, para poder combater essa naturalização dessas opressões que está muito sutilmente ali. Poderíamos perguntar, né, que posições ocupam as mulheres e homens protagonistas do exercício, se o tratamento recebido é satisfatório, é estereotipado, que papéis os homens e mulheres podem desempenhar e, em efeito, não, desempenham na sociedade. Pode passar, por favor? Então, para pensar a complementação a partir dessa atividade, eu escolhi um texto multimodal, que é um vídeo, na verdade, intitulado Beauvoir para Principiantes, e ele aparece no canal educativo e cultural, né, Encontro, e aparece também no YouTube, tem uma duração de 13 minutos, e nele fala-se principalmente de Simone de Beauvoir, mas também aparecem informações relativas a noções que são centrais, né, para entender as relações, as práticas sociais, como opressão, educação, emancipação, patriarcado. Então, eu focaria o tema cultural, a figura de Simone de Beauvoir e o feminismo, mas isso me levaria à representação das mulheres, o que está muito relacionado com a atividade, por ser, né, um marco, né, do feminismo, e trabalharia, então, o tema de língua-discurso, o discurso relatado, né, nesse vídeo, pois é o tema de língua-discurso trabalhado no livro didático. E eu proponho que os alunos, então, produzam discursivamente debate, comentário pessoal, apresentação oral e exposição fotográfica. Pode passar? Então, nessa primeira atividade, seria assistir o vídeo. Pode continuar, por favor? Numa segunda atividade, então, teríamos um debate que poderia ser propiciado por algumas perguntas para mobilizar subjetivamente, né, os estudantes. O objetivo é que eles possam se posicionar sobre o que eles viram, então, que informações oferecem, quem foi Simone de Beauvoir, qual foi sua contribuição à cultura, né, se recuerdan algunas de las obras mencionadas, qué relación tiene con el feminismo, qué es el feminismo. Poderia, então, em um segundo momento, se estabelecer o contexto para o segundo sexo, que é a obra da qual se fala nesse vídeo, porque o que nós vemos nos livros didáticos é que os textos não têm historicidade, né? Não há um contexto para os textos, então, não tem como se estabelecer uma relação com os diversos discursos, né? E com as práticas sociais e com os eventos ocorridos. Então, poderia ser uma apresentação por parte do professor, tanto sobre
esse momento histórico do livro, quanto a história de vida da autora, mas também poderia ser uma prática realizada em um laboratório, se tivéssemos todas as condições, né, ideais em que os estudantes pudessem pesquisar. Pode passar? Numa terceira atividade, a proposta é de assistir o vídeo novamente, em que os estudantes pudessem contar o que lembram, né, ou aprenderam com o vídeo. Obviamente, eles vão ter que mobilizar o discurso relatado para poder contar o que viram, e seria interessante mostrar trechos com essas modalidades do discurso relatado, né, discurso direto, indireto, direto livre, e pode ser interessante a sistematização desses recursos. Aqui eu, né, como mera sugestão, coloco alguns trabalhos sobre a heterogeneidade discursiva, e também no contraste espanhol-português, que é o último, né, a frase imperativa citada. Aqui, então, o objetivo seria mostrar esse recurso linguístico, de língua-discurso, né, a partir do próprio vídeo que estamos observando, né, e os estudantes vão ter que mobilizar esse recurso para poder relatar o que viram no vídeo. Pode continuar, por favor? Na penúltima atividade, então, continuando com essa recuperação do que eles viram, poderíamos apresentar, ou talvez ir anotando o que os estudantes forem dizendo, algumas das afirmações, né, ditas no vídeo. Não se nace mulher, se llega a serlo, afirma. Ou, por exemplo, la liberación se concibe a partir de dos principios. Primero, la mujer adulta debe tener un trabajo independiente, o sea, lograr una independencia económica. El segundo principio es que la lucha por la emancipación debe ser una lucha colectiva. Beauvoir cree que las restricciones que imponen la educación y las costumbres limitan a la mujer. Enfim, poderíamos já escrever, né, essas afirmações contidas que os estudantes podem ir lembrando, ou o professor vai auxiliando, porque não tem como lembrar disso tudo, e talvez também continuar com o debate, se essas afirmações, elas são atuais e são necessárias para compreender, né, como funciona a sociedade, o que eles pensam delas. No meu caso, que estou situada no Brasil, né, qual é a realidade das mulheres do Brasil? Todas têm acesso à educação e ao emprego, são independentes economicamente? Como é a realidade das mulheres que os estudantes conhecem, né, da família, das vizinhas, das colegas de trabalho? Como é a relação entre homens e mulheres, nesse caso no Brasil? Se têm os mesmos deveres e direitos? O objetivo aqui, então, é que já podamos ir trabalhando, então, as questões de, né, o tema cultural junto com o tema de língua-discurso de maneira imbricada, e o estudante não vai tendo consciência disso, a não ser que, no meu caso, como é formação de professores, eu preciso chamar atenção, sim, para esses recursos, por exemplo, né? Pode passar? Por isso aí, então, eu proporia que nessas afirmações os estudantes observassem se há presença de outras vozes que não o locutor do vídeo, identificar em quais momentos se escuta essa voz do locutor, né? Quais as marcas linguísticas que nos indicam a presença de outras vozes, quais são, em que consistem, e numa visão contrastiva espanhol-português, observar o que há de diferente, o que há de comum nesses mecanismos linguísticos. E, por fim, então, proporia a elaboração de um comentário pessoal sobre o tema cultural estudado, né? Esse comentário pessoal, claro que seria necessário trabalhá-lo, né, como gênero discursivo, mas é um gênero bem mais conhecido pelos estudantes, e o objetivo é que eles possam mobilizar, né, as memórias que eles têm, e ao mesmo tempo que eles estão aprendendo também em sala de aula, que é fruto também dessas memórias, né, que o conhecimento, né, a aprendizagem, ela se dá nesses movimentos entre o que é inconsciente, né, e aquilo que eu controlo também. Pode passar? Eu já estou em tempo? Já passei do tempo? Bom, por último... Tiempo, ¿Cómo? Tenés 5 o 10 minutos más todavía. Gracias.
E, por último, uma segunda oficina, pois nessa proposta, né, a forma privilegiada é a forma de oficina, para que os estudantes, eles construam conhecimento em coletivo, né, e todos aprendem, todos ensinam também. O objetivo nessa oficina já é avançar em relação a esse tema cultural, e que em grupos, né, que os estudantes façam uma pesquisa escolhendo... pode ser, por exemplo, um gênero exclusivo, uma esfera determinada, né, da sociedade, como se dá a representação da mulher. Eles podem escolher, por exemplo, um slam literário, ou um conto, ou um reggaeton, ou, enfim, uma propaganda, novela, e que eles fazem, então, uma pesquisa primeiro, né, para poder se familiarizar com esse suporte, esse gênero, e também sobre o tema cultural. E o objetivo, então, é que, bom, primeiro, os estudantes tenham consciência de que esses discursos, eles têm poder, né, e eles acabam, então, silenciando ou privilegiando determinados discursos que acabam manipulando a população também, né. E aí, então, cada equipe escolheria, investigaria e depois, então, apresentaria em relação a quê? Tanto a representação do corpo, do vestuário, os cabelos, comportamento, qual posição ocupa, né, essa mulher, se está representada de forma preconceituosa ou não, se está representada de forma estereotipada ou não. E, por último, então, pode passar, por favor. Depois da apresentação, né, e do debate, poderíamos também chegar a conclusões se há uma correlação entre a manifestação estudada e a forma como representa, né, a mulher, e poderia também organizar-se uma exposição fotográfica de mulheres famosas porque contribuíram para a história da humanidade, ou de mulheres não famosas, mas que também contribuíram para a história de alguém. Afinal, as mulheres travamos lutas diárias, né, todos os dias. E essa proposta já poderia ser melhor pensada caso algum estudante tivesse um conhecimento de fotografia, e seria diferente, né? Então, até aqui a minha apresentação. Então, concluo. Você pode colocar a próxima imagem? Eu concluo, né, com uma foto que... bom, é a esperança das flores, né, em meio aos espinhos que ainda nos espetam, na verdade, que podamos formar professores, que podamos ter, né, e dar ferramentas para que eles analisem criticamente os livros didáticos e também possam, né, com as condições dadas, serem produtores também dos seus próprios materiais, e que podamos contribuir com uma formação dos nossos estudantes como realmente verdadeiros cidadãos, né, e que estejam cientes da posição em sociedade, que combatam todas as formas de opressão. Então, eu deixo aqui a bibliografia que eu consultei para a apresentação, que é a próxima diapositiva, e meu contato, caso, bom, alguém tenha alguma dúvida, ou, enfim, queira entrar em contato. Muito obrigada. Perdão pelas dificuldades tecnológicas. Patrícia, você está sem som. No se te oye, Patricia. No. No estamos oyendo, Patricia. A ver ahora. Habla, por favor, Patricia, ahora. No. 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 Te recomendaría que te desconectes y te vuelvas a conectar. Bueno, mientras vuelve Patricia, les recordamos el tema de la asistencia, las preguntas, si las pueden trasladar aquí en el chat
del Meet o en el chat de YouTube. Yo no he visto todavía si hay alguna pregunta. Desculpa, Yamilka. Maria José. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero saber se essa proposta multirrede discursiva já tem aplicação prática, já está sendo implementada em instituições. Obrigada. Obrigada, Maria José. A nível de instituição, não tem ainda. Nós estamos, assim, a proposta, ela surgiu há muito tempo e ela foi aperfeiçoada pela professora Serrani, e nós, no grupo de pesquisa, estamos contribuindo também para que a gente possa levar a proposta para a nossa realidade, né, para a parte prática. Mas eu já utilizei a proposta para analisar material didático numa disciplina aqui na universidade onde eu trabalho. Os estudantes a consideraram difícil no início, né, a compreensão, porque, claro, ela trabalha com subjetividade, análise do discurso, então você precisa ter uma base, né, mínima, pelo menos, para compreender. Mas, na medida em que eles iam interrogando, né, questionando o livro didático a partir desses componentes, aí eles, é como se tivessem um insight, né, e ela, E eles tinham muitas críticas em relação ao livro que eles usam no estágio, né? Que eles dão aula no final da licenciatura. Então, eu só fiz no semestre. E eu acho que precisa de mais tempo, né? Para a gente compreender essa proposta e levá-la à prática. Eu fiz um piloto também, e quando eu fiz meu doutorado, fiz um piloto com um grupo que seguiu o livro didático e com um livro que complementamos o livro didático com um conto cubano, e o resultado que eu tive, assim, foi muito positivo, porque, em termos de avaliação escrita, eu fiz a mesma avaliação para todos. Foram 4 aulas para cada um e uma aula de avaliação. E todos trabalharam o mesmo tema cultural, mas na perspectiva do livro e na perspectiva multirrede, mobilizando um conto. E todos saíram muito bem na parte escrita, mas na parte oral, os que estavam com o livro didático diziam um para o outro, mas para de falar, senão não tenho o que falar. Parecia que ficava muito restrito o conhecimento que estava no livro didático. E aí os outros estudantes, eles conversavam, ampliaram o leque, falaram da situação aqui do Brasil, quando o FHC, porque tinha uma estudante já, né, com mais idade. Então, foi muito mais rica essa parte. E o objetivo é esse, é preparar o professor a dar, né, esse conhecimento, essas ferramentas, para depois agir em sala de aula e como pessoa também, né? Mas no livro, né, do qual eu falei, que a gente tem sobre essa proposta, organizado pela professora Serrani, tem várias experiências. Tem uma professora de São Paulo, de um colégio privado, que fez essa experiência com estudantes do ensino fundamental. Ela trabalhou a temática do desastre ambiental, né, e nesse caso estava ocorrendo de Mariana, aqui no Brasil, que matou muitas pessoas, e ela trabalhou a poesia de Drummond, que diz, né, que como essa exploração desmedida acaba com tudo que encontra, né, mas muito poeticamente. E o que ela comprovou é que os estudantes que seguiram essa proposta, eles estavam mais compromissados com o sentido, com os sentidos, né? E eles conseguiram identificar quais eram os temas culturais trabalhados. Então, ela representa realmente um avanço. Só que nós precisamos formar professores nessa proposta também, nós precisamos levá-la para a prática. É o que estamos fazendo no grupo agora, pensando propostas e formação de professores e capacitação de professores para termos resultados também, né? Acompanhado com o livro didático, com os livros didáticos que vão melhorando também. Dá para ouvir agora? Sim. Dá. Ok. Então, assim que você apresentou o primeiro slide da multirrede discursiva, Yamilka, uma participante, Constantina, escreveu esta pergunta: se poderia misturar contextos autênticos? Na verdade, a proposta parte de textos autênticos, né, de textos reais.
Essa é a ideia, é que a gente substitua, que a gente não utilize os textos criados ad hoc, né, nos livros didáticos, que a gente traga textos reais, mas de uma maneira sistemática e organizada, porque às vezes o que a gente vê é uma profusão de textos, é uma música no final, é um poema aqui, às vezes, né, quando aparece a literatura, mas parece que é para divertir, ou para, né, concluir a aula, para, enfim, llenar o momento, né, e o objetivo dessa proposta é que a gente se concentre num texto específico, num determinado gênero, que faça essa análise criteriosa para ver o que pode ser trabalhado, né, nesse texto, em relação aos objetivos, né, do planejamento curricular, claro. Mas também é possível fazer uma relação com textos em outros suportes, em outros gêneros, para mostrar diversas posições de sentido sobre o mesmo assunto. Então, nesse caso que eu estava mostrando sobre a posição da mulher, nós temos essa visão do livro didático. Nós podemos mostrar também, os estudantes vão mostrar, se fizerem, quando fizerem, eles vão mostrar como a mulher é representada em muitos outros, né, discursos em sociedade, mas poderíamos também trabalhar com a literatura para mostrar uma outra posição, porque afinal a literatura é a realidade, é a nossa realidade, né, contada poeticamente ou não. Enfim, eu estou tentando lembrar uma frase, não vou lembrar, uma frase muito poética sobre o que era a literatura, mas o objetivo, então, é que os estudantes tenham acesso a uma pluralidade de sentidos para que eles se façam também a sua opinião, se formem a sua opinião. O que nós não podemos permitir é que a situação continue como está, né? Porque aqui no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher morre por feminicídio. Então, esse é um tema que temos que trabalhar. Por exemplo, então, textos reais, sempre. E a Mica tem mais 2 perguntas. Uma, eu cheguei a anotar. Outra, como eu saí da chamada, eu perdi. Então, vou pedir para o Leandro Villarreal, que tinha feito essa pergunta, fazer depois da Yamica perguntar esta. Ok, Leandro? Acho que você está por aí ainda. A primeira pergunta é esta. Como, assim, na situação da formação dos professores, né? Como você vê que eles absorvem ou não, ou vem muita dificuldade na compreensão do que significa realmente analisar criticamente um livro didático? Quer dizer, como fica para eles a questão? Bom, eu fiz esse trabalho de análise de livro didático numa disciplina que se chama Metodologia de Análise de Texto. Como é para a formação de professores, eu incluí o livro também, né? Mas o que eu vi, eles já traziam um conhecimento de análise de livro didático de outras disciplinas, só que era uma análise sem critério. Eles iam observando o que ia aparecendo e pronto. Né? Então, eu acho que existe o desejo de analisar criticamente o livro didático, mas o que seria, né, realmente analisar com criticidade um livro didático? É claro que nós precisamos, então, a gente não está, embora a gente se encontre sozinho, a gente tem também, né, determinados documentos que amparam. Então, esses documentos nos dão critérios para observar o livro didático. Tem propostas de análise de livro didático que nos dão outros critérios. No meu caso, eu me filio à multirrede discursiva, né? E, por outro lado, então, nós temos que pensar em qual formação nós precisamos, né, fomentar. É para ser um cidadão? O que é ser um cidadão? Então, aí estaria a criticidade do professor, mas também observar no livro didático, né? Qual a concepção de língua? Qual a concepção de texto, de gênero discursivo? Essas práticas que estão ali, elas fomentam realmente a produção de sentidos ou é a decodificação, a mera decodificação, né? Então, nós temos no nosso curso de formação, tem um espaço específico de produção de materiais didáticos que, na verdade, dialoga com os espaços da didática específica e tal, né? Mas é bem complexa a questão. Leandro, será que o Leandro está aí ainda? E você pode formular sua pergunta? Está aqui. Boa noite. Eu perdi, Leandro, quando saí da chamada. Desculpa, faça você mesmo.
Boa noite, Jamilca. Boa noite. Eu leio a pergunta que eu coloquei. Como alcançar uma interação satisfatória entre o conteúdo do livro, o ponto de vista do professor e o conhecimento do aluno? Bom, primeiro, a gente teria que pensar na formação do professor, né? Precisamos, né, de um professor bem formado, de cursos de formação continuada, porque pode ser que o livro acabe legitimando a mesma visão que o professor tem e está tudo bem. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a formação do professor. Logo, então, esse professor já pode estar um pouco mais atento para essa visão, né, essa ideologia que está, quando eu falo ideologia, não é direita, esquerda, né, como a gente dá sentido na vida, né. Então, como essas ideologias que aparecem ali solapadas, né, no livro didático, mas que estão ali promovendo né, as práticas que nós vemos. E eu esqueci qual é o terceiro pilar? A visão do livro, o professor? E o conhecimento do aluno. E o conhecimento do aluno. Tá. Formação do professor. O professor olhar para esse livro e ver onde que estão as dificuldades, a deficiência, e o que eu posso fazer diante disso com o que eu tenho, com a ferramenta que eu tenho, com o tempo que eu tenho, claro. Às vezes a gente tem que dar aula nas coxas, infelizmente, não tem como, mas a gente pode se virar também, né? Mesmo sem ter conseguido fazer uma complementação como realmente exigiria, né, a situação. Então, nós temos o conhecimento do aluno. O professor, no final, ele é um mediador, né? Ele é um mediador nesse processo, ele vai acompanhando o aluno, ele vai guiando, mas o livro, ele não é o centro. Quando o livro é o centro, aí é que o professor precisa intervir mais ativamente para poder, né, dar a volta por cima, né, em relação a essas atividades que o livro apresenta. E, nesse caso, nós precisamos, então, trazer a realidade do estudante para a sala de aula, porque o que eu vejo nos livros didáticos é que é o mundo da moda, da loja Zara, que a gente nem pode comprar, porque a gente nem tem dinheiro, nem tem emprego. Aqui no Brasil, a situação está terrível, então a gente precisa levar essas atividades para a realidade do aluno. A gente precisa fazer uma ponte. Mesmo que essa atividade seja sobre a loja Zara, a gente precisa fazer essa ponte com o conhecimento que o aluno já tem da sua língua materna e da sua realidade e da sua história de vida, para que, então, ele possa realmente se interessar e se mobilizar subjetivamente. Talvez ele falar sobre esse sistema de lojas aqui no Brasil, enfim, como é que se dá. Eu vou colocar só um exemplo, né? Um dia eu trabalhei com a situação do desemprego na Espanha e os estudantes se manifestando por melhorias nos bairros. Eu pensei, essa é a realidade da Espanha, tudo bem, vamos observar a atividade, mas vamos pensar na realidade dos nossos estudantes. Aqui em Brasília, nós temos um centro de poder, onde tudo é muito caro, e a maioria dos nossos estudantes nas escolas públicas, eles moram em cidades conhecidas como satélites, que não tem nada a ver com a realidade de Brasília. Então, aí, o objetivo foi que cada estudante se posicionasse no seu bairro e que pensasse nas próximas eleições e fizesse as reclamações para as próximas eleições e tivesse a oportunidade de falar com esse parlamentar. Então, aí eles começaram a se sentir pertencentes ao bairro. Não tem nada a ver com a realidade do livro e muito menos com a realidade de Brasília. Esse é um objetivo, é uma estratégia, né, para a gente fazer essa ponte com o conhecimento do aluno. O aluno não é uma tábula rasa, ele já tem seus conhecimentos, mesmo que ele não conheça a língua, ele já produz sentido, né? Não sei se eu respondi. Obrigado, sim. Haveria mais perguntas? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Comentar alguma coisa? Não? Eu agradeço muito a oportunidade, os comentários que eu estou lendo aqui. Se vocês quiserem, né, a gente pode ficar em contato, o Herman e a Patrícia, né, tem também todos esses materiais sobre a multirrede discursiva, se vocês quiserem conhecer também. Enfim, meu contato também. Bueno, te agradecemos mucho, Jamilca.